Olá a todos, de volta aqui com o nosso Pode Mais, hoje com a grata presença do Dr. Cleverson Redivo, que eu já agradeço antecipadamente assim, pela disponibilidade em vir aqui compartilhar o seu conhecimento na área das ações voltadas para as pessoas com deficiência. Professor, ou doutor, melhor, é médico formado pela Universidade Federal do Amazonas, tem especialização em medicina do trabalho, dentre tantas outras especializações, né? E tem um projeto que eu achei interessante, que eu queria que, ao se apresentar, eu gostaria que o senhor esclarecesse, que o senhor tem um projeto chamado Mutirão da Inclusão. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado, e eu acho que essa conversa vai ser boa para todas aquelas pessoas que têm algum envolvimento ou que, como eu, têm também deficiência e que precisam viver, conviver, partilhar o dia a dia da sociedade, seja em qualquer área que nós estejamos. Seja bem-vindo, grata satisfação ter o senhor aqui. Bom dia, professor. Eu que agradeço, professor Dalmi, pelo convite. E assim, é uma honra a gente poder vir falar de um tema que às vezes é colocado em segundo plano na sociedade e é tão importante porque envolve uma parcela significativa da população. E eu estou à disposição aqui para a gente trocar ideias, conversar e saber como que a gente pode encaminhar as melhores soluções de acessibilidade e como que a gente pode integrar mais pessoas nesse nosso universo que é tão acolhedor, mas depende muito da sensibilidade do ser humano, né? Que infelizmente hoje a gente não consegue levar a acessibilidade a todos por uma falta de entendimento do que é acessibilidade. Eu vim mais para aprender com o senhor também. Nossa! Então nós vamos aprender junto aqui. Me diz uma coisa, tem uma música da Rita Lee que tu conhece, quase contemporâneo meu, que ela disse que ela levava uma vida sossegada, vivia de sombra e água fresca. O que é que te levou a se envolver com essa temática da deficiência? Então, eu sou médico do trabalho desde 2009 e a gente trabalha no distrito industrial. O que eu percebi no chão de fábrica? O que eu percebi nas construtoras que a gente trabalhou? A questão de colocar a pessoa com deficiência somente para cumprir cotas. Sim. E isso para a gente foi assim, eu fiquei sensível. Que está faltando, não é que está faltando pessoas com deficiência para a gente melhorar o clima da empresa. Está faltando pessoas com deficiência para a gente cumprir a cota. Isso me trouxe uma questão assim. Então, como estão faltando pessoas para cumprir a cota, nós vamos começar fazendo os laudos para dizer quais são as limitações, não incapacidades, quais são as limitações que essas pessoas têm para acessar o mercado de trabalho. Primeira coisa é colocar todo mundo na mesma linha de largada. Porque o que acontece com a pessoa com deficiência é que você fala assim, não, é meritocracia. Pô, meritocracia, você largou 400 metros na minha frente, como que você quer que eu tenha meritocracia? Não tem como ter. Então, a primeira coisa era colocar essas pessoas no mesmo ponto de partida. E foi o que a gente pensou. E tratar elas com a questão da brevidade do tempo. Porque hoje, se precisar de um laudo do SUS, do Sistema Único de Saúde, se precisar de um laudo particular, tem um custo muito elevado e esse direito não é dado às pessoas com deficiência. E raramente o médico que atende no Sistema Único de Saúde sabe caracterizar a limitação dessa pessoa para um determinado posto de trabalho. A pessoa perdeu o dedo, mas o que ela pode fazer? O que isso limita ela de fazer? E a gente buscou sair da nossa zona de conforto, que o senhor falou, e criamos o Mutirão da Inclusão em 2016. 7 anos depois de atuar na área da medicina do trabalho, em 2016 a gente cria o Mutirão da Inclusão para poder fazer. E no primeiro que a gente fez deu 80 pessoas, no segundo deu 40. Aí no terceiro eu fui numa rede de TV local e falei, não, tem muita gente, porque pelas estatísticas 20% da população tem alguma deficiência. Mas cadê esse pessoal? Onde está, né? Aí eu fui na rede de televisão e a gente falou, não, vou liberar as fichas para ver o que dá. A gente atendeu 124, eu sozinho atendi 124 pessoas. Nós começamos às 8 da manhã e terminamos às 10 da noite. Mutirão mesmo. Mutirão mesmo, atendendo sozinho, fazendo e conhecendo coisas que eu nunca tinha visto. Além da medicina, eu fiz enfermagem, comecei lá atrás,
enfermagem, medicina e coisas que eu nunca tinha visto. E sabia que o melhor sentimento que eu tive ao final desse mutirão, que marca para mim até hoje, é terminar o mutirão e você não sentir cansaço físico. Porque todas aquelas pessoas que passaram por mim, você fala, pô, eu estou ajudando essa pessoa a ter uma oportunidade de algo na vida dela. E pessoas com limitações, falar, eu que sou considerado típico, se eu tivesse a limitação dela, eu seria depressivo. E ela, a capacidade dela de superação e de trazer esse processo sem capacitismo nenhum, eu falei, ó, é aí que eu quero seguir. É nesse caminho que eu acho que dá pra gente fazer muita coisa. E não para usar a imagem deles de superação, porque muita gente faz isso. Também. Eu falei, não, ela tem que ser colocada na mesma linha de igualdade, mas para colocar na linha de igualdade eu tenho que dar as mesmas condições. Não precisa ser superação de nada, mas ela tem que sair do mesmo ponto. Então foi isso que me deu esse afã de falar, ó, acho que dá. É por aqui o negócio. É por aqui. E me diz uma coisa, nessa convivência que tu foi tendo, conhecendo todas as situações, as vivências, inclusive foi bom tu ter tocado na questão da cota, porque aqui a gente também preparou durante um bom tempo, com o Projeto Curupira, formou várias pessoas em eletrônica básica, parte administrativa, nós tivemos até um curso de soldagem, nós tivemos vários cursos de curta duração, né? E depois esse povo todo foi se empregar, que para mim foi uma realização, né? Porque eu fui criado para isso. Mas assim, tem uma historinha muito interessante que e tu também deve ter, se tu não brincou, tu deve ter participado ou ouvido falar, quando você não tem importância nenhuma na brincadeira, você é chamado de café com leite. Tu já ouviu essa história? Pois é. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Então, muitas vezes as empresas, que ele está falando sobre a cota, muitas vezes a empresa ela não contrata, porque ela quer criar esse nível de convivência, de valorização da pessoa, de interação entre as pessoas, mas é porque ela quer simplesmente cumprir a cota. E muitas vezes eu fiquei sabendo que essas pessoas que iam para cumprir a cota, elas não tinham função nenhuma estabelecida, elas passavam o dia todo sentadas, né? Então eu sei de uma história de uma moça que deram uma mesa para ela, um telefone e tudo, arrumaram todo o cenário e disse, olha, aqui é o seu local. E ela nunca fez nada. E aí um dia ela perguntou, eu não estou fazendo nada, o que eu vou fazer afinal de contas? Aí disseram para ela, mas não está bom para ti desse jeito? E aí foi quando ela disse que descobriu que ela era, na verdade, café com leite. Ela não tinha importância nenhuma na empresa, não desenvolvia nada. Tu deve ter também já conhecimento de vários casos parecidos com esse, semelhantes a esse, né? Vários. Essa estigmatização que colocam no mercado de trabalho, primeiro, assim, o que a gente tem que entender na sociedade, e quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai entendendo, que 50% das pessoas que tiverem a graça divina de passar dos 60 anos, vão ter alguma limitação. Então, se você passou de 60 anos de idade, ou você vai ter um problema visual, ou você vai ter um problema aditivo, de cada dois, um vai ter uma limitação. E as pessoas que trabalham, que são chefes, que são diretores no distrito, elas estão mais propensas a ser uma pessoa com deficiência do que quem não trabalha, quem não faz, porque pode ter um acidente e vir a ser uma pessoa com deficiência. Então, tratar com equidade não é tratar com igualdade. Colocar as pessoas no mesmo nível, no mesmo patamar, para consigam enxergar na mesma altura, é o diferencial que tem que ser buscado na questão da inclusão da pessoa com deficiência. Hoje em dia, eu acho assim, o PCD como um todo, ele não quer ser tratado com igualdade, ele quer ser tratado com equidade. Porque ele precisa colocar toda a capacidade intelectual dele para funcionar no mesmo patamar de igualdade com os outros. E isso, se não tiver equidade, não vai funcionar. O que eu percebo das histórias que tem, infelizmente, hoje tem gente com pós-graduação, com graduação, que ainda é contratado para ser chão de fábrica, para trabalhar nos piores empregos. Isso é verdade. Existe uma discriminação muito clara de colocar pessoas com deficiência em cargos de alto escalão. E as pessoas não podem ser medidas pela aparência, não podem ser medidas pela forma que elas atuam, mas sim pela capacidade de entrega.
E conheço muitas pessoas que têm uma alta capacidade de entrega, mesmo tendo alguma incapacidade ou alguma limitação. Então, o que a gente percebe hoje muito grave no distrito e no mercado como um todo? Não tem uma política inclusiva. Tem a política de atender a cota. Sim. Infelizmente, isso traz transtornos muito graves e leva as pessoas que não têm a capacidade de lutar, de se impor como deficiente, a aceitarem um BPC, aceitarem um benefício e não lutarem por algo maior. Que daí ele vira o café com leite, que tanto faz como tanto fez para ele. E infelizmente, algumas pessoas e a própria vida faz com que elas sigam justamente para esse lado, né? E vai compor esse cenário, né? Que muitas vezes, enquanto respeito e valorização do ser humano, que é uma coisa que eu sempre prego, né? Para a gente é uma tristeza, para quem está atuando, para quem quer caminhar um pouquinho mais, que é a tal da história do nada sobre nós, é nós, que eu sempre critico, quando eu participo de vários eventos, sempre critico. Me convidam para eventos relacionados, que faz referência à pessoa com deficiência. Eu olho quantas pessoas vão falar. Dessas pessoas que vão falar, quantas pessoas têm deficiência. E eu não sou daquele tipo de gente que censura quem não tem deficiência. Não estou falando nada disso, não. O que eu estou dizendo é que, na maioria das vezes, nós não temos um papel atuante. Protagonista, não é? Protagonista. Né? É sempre alguém que fala por nós. Né? Ou é o pai, é a família, antigamente era a igreja. Sempre tem um tutor. Né? Alguém que vai te representar. E me parece que essa mentalidade é levada também para esse ambiente de trabalho, que o cara vai fazer parte daquela empresa, mas não é parte da empresa. Ele está lá jogado e tanto faz como tanto fez. E poderia ser um agradecimento muito grande para a empresa poderia trabalhar esse aspecto mais emocional, o aspecto mais subjetivo, né, dessas relações. Minha gente, ninguém tem que ter medo de trabalhar, de conviver, de estudar com uma pessoa com deficiência. É uma característica. Ainda há pouco a gente estava conversando sobre isso. É uma característica. E o resto é de relacionamento humano. Eu acho que é por aí que a coisa, né, tem que evoluir. Olha, a gente vai dar uma paradinha agora, né, no primeiro bloco, mas eu quero alertar vocês e convidar, inclusive o doutor que está presente aqui, para compartilhar nossas redes sociais, pedir para que as pessoas possam se inscrever no nosso canal no YouTube, onde a gente tem postado vários materiais com acessibilidade e a gente convida todos vocês para participar. Então, doutor Cleverson, não esqueça, no YouTube o Espaço Curupira, pedir para que as pessoas se inscrevam e lá no Instagram a gente tem o @espaço.curupira. A gente volta já já. Muito bem, de volta aqui com o nosso segundo bloco, nosso Pode Mais, hoje com a grata presença do Dr. Cleverson Redivo. Doutor, eu queria puxar um assunto aqui que é pertinente ao nosso dia a dia e tem diferentes dimensões, que é a questão da acessibilidade. Mas eu queria alguma coisa assim prática do dia a dia, porque a gente já sabe mais ou menos algumas informações, conceito de acessibilidade, a gente já ouviu falar, mas eu queria que você pudesse compartilhar conosco nessa tua vivência do dia a dia. E eu fiquei sabendo de uma coisinha que eu queria que tu me esclarecesse também. Tu está preparando uma tal de blitz da inclusão, é isso mesmo? Mas você vai explicar depois. Eu quero que tu fale sobre acessibilidade. Que casos, que situações que tu vivenciou e que tu acha interessante compartilhar com todos que estão nos ouvindo agora? Então, professor, bom que o senhor me deu essa oportunidade, professor Dalmi, porque a gente pode falar de acessibilidade, mas também a gente pode ter ações práticas para cobrar acessibilidade. Isso. E uma das coisas, a gente fez uma parceria com o deputado federal e solicitamos deles que interpelasse a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal é um banco estatal que paga a maioria dos benefícios de BPC, de aposentadoria para as pessoas com deficiência, Bolsa Família, vários benefícios são pagos pela Caixa Econômica Federal. E o que nós percebemos na Caixa Econômica Federal, que fica a menos de 100 metros da clínica onde eu trabalho, onde tem uma pessoa usuária de cadeira de roda, onde tem uma pessoa com surdez, onde tem uma pessoa deficiente visual, não tem acessibilidade. A parada de ônibus fica a 5 metros da calçada da Caixa Econômica Federal. Fizemos o ofício, a Caixa Econômica respondeu dizendo que não é obrigação dela
garantir que uma pessoa que seja usuária de cadeira de roda desça na parada e acesse o seu estabelecimento bancário para receber um benefício que é direito dessa pessoa. Mas a Caixa Econômica não faz essa mesma pergunta para essa pessoa quando ela vai lá e faz um empréstimo consignado, quando o banco ganha dinheiro nas costas da pessoa com deficiência, porque se não houvesse retenção de FGTS, se você tirar os beneficiários da Previdência Social e o FGTS da Caixa Econômica, ela se torna um banco pequeno, um dos menores bancos do Brasil. E nós percebemos que não existe no sistema bancário uma preocupação das pessoas acessarem, principalmente na Caixa Econômica Federal. E isso nós vamos tentar mostrar e evidenciar. E foi que eu falei assim, nós estávamos aqui nos bastidores, eu falei, professor, vou precisar da sua ajuda, porque nós precisamos evidenciar que a causa da pessoa com deficiência não pode ser só explorada e não ajudada. A acessibilidade tem que sair do papel, do discurso e tem que ser provida de uma realidade. E uma instituição bancária que agrega todas as pessoas com deficiência praticamente, ela deve ser a primeira a tomar uma atitude séria para resolver isso. Ah, verdade. Mas que bom que tu colocou isso. A Blitz da inclusão? O que tem a ver? O que tu vai fazer, afinal de contas? Tu vai criar confusão? Tu vai criar problema para o pessoal? Porque tem gente que diz que a gente cria problema. A nossa intenção é sair da comodidade. E assim, eu não quero ser o precursor de polêmicas. Eu quero que as pessoas que têm deficiência venham conosco e sintam a realidade que é possível mudar. Por exemplo, estamos adaptando uma van. Essa van nós vamos levar uma pessoa que seja usuária de cadeira de roda, vamos levar uma pessoa com surdez, vamos levar uma pessoa com deficiência visual. E vou fazer aqui até um merchan. Vamos visitar o Shopping Manauara. Vamos chegar lá no Shopping Manauara. Quais são as vias de acessibilidade, tanto comunicacional como de infraestrutura, quais os tipos de acessibilidade estão disponíveis naquele estabelecimento comercial. Podemos ir num restaurante, podemos ir num supermercado. Então, a van da inclusão vai chegar lá e vai mostrar que as coisas estão muito aquém da propaganda. Então, é porque fazer propaganda, hoje a gente sabe que a gente consegue editar um vídeo, que a gente consegue trabalhar uma realidade paralela para mostrar que as coisas funcionam. Tive uma discussão muito forte com o pessoal da cultura que vieram comentar e me criticar num projeto sobre acessibilidade. Eu falei, vocês não sabem o que é acessibilidade. A cultura do Amazonas não sabe o que é acessibilidade. Nem a Secretaria Municipal, nem a Secretaria Estadual de Cultura. Então é muito difícil falar sobre acessibilidade você sendo uma pessoa típica. Porque você faz um puxadinho ali, faz uma rampa e você acha que isso é gerar acessibilidade. Quando a gente teve o nosso amigo André que foi lá comigo, eu fiz uma rampa no banheiro, eu falei, pô, essa rampa aqui top demais, o André vai subir aqui, bacana. Ele chega lá na motoca dele e não consegue subir a rampa. E aí você fala, pô, mas é só achar que você dá acessibilidade? Não, E aí nós mudamos essa realidade. Eu falei, nós vamos pegar essas pessoas, nós vamos gerar acessibilidade para elas aqui no nosso estabelecimento, e nós vamos fazer visitas técnicas, blitz da inclusão, nós vamos visitar esses espaços para a gente poder conseguir propiciar para essas pessoas que têm uma limitação a possibilidade de ir ao Teatro Amazonas, de ir ao supermercado sozinha, de ir ao banco sozinha, porque o senhor me falou ali nos bastidores que a pessoa com deficiência, ela não gosta de as pessoas levando ela a tiracolo. Ela gosta de ter autonomia. E muita gente acha que deve tutelar a pessoa com deficiência. E você tem que perguntar para ela se ela gosta de ser tutelada ou se ela precisa de uma tutela. Tu sabe que aqui na escola, algumas pessoas, quando tem alunos que chegam na sua sala de aula, eles têm sempre uma pergunta que eles me fazem, né? E que algumas vezes eu fico até impaciente em responder. Por exemplo, professor, eu estou com um aluno surdo, o que eu faço com ele? Olha, depende da criatividade, eu respondo. Tu pode fazer inúmeras coisas. No nosso caso, que estamos no espaço de aprendizagem, na escola, tu tem que procurar os recursos, os processos, os procedimentos para oportunizar essa pessoa a aprender. É só isso.
É porque as pessoas se assustam, e aí é quando surge essa ideia, né? De eu sempre dizer assim, cara, se tu tem alguma dúvida, pergunte à pessoa com deficiência. Pergunte, né? Ela pode te responder, né? Ela pode muito bem te assessorar, ela pode te ajudar. Sabe que eu vou contar um caso aqui que ainda não contei até hoje. Eu fui convidado para participar uma vez de um evento de um político em Manaus. E o meu filho mais velho anda comigo, né? Meu filho do meio, na verdade, anda comigo, porque ele sempre me ajuda, eu tenho muita confiança nele. Olha, toda pessoa com deficiência, por mais que ela pregue independência e tudo, mas tem uma pessoa que ela sempre confia mais. Sim. Ela fica segura ali do lado. E eu cheguei nesse evento, estava cheio de pessoas praticantes de alguma religião, que eu não vou dizer qual é. Uhum. Tinha pelo menos umas 30 pessoas. Só que quando eu olhei, eu vi que tinham 2 degraus. Eu falei, meu Deus, falei, Lucas, como é que a gente vai subir? Aí, papai, vou dar um jeito. Pois ele fez o maior esforço para eu subir. Eu quase caio. Nenhuma daquelas pessoas que estavam lá, todas religiosas, nenhuma olhou pelo menos para dizer assim, caiu, não caiu? Nenhuma. Quando chegou o candidato, todo mundo falou do candidato, falou bem do candidato, elogiou o candidato, aquilo que tu já tem mais que é feito. E aí ele perguntou, o candidato perguntou se alguém queria falar. Eu falei, eu quero falar. Eu digo, é porque eu li no seu programa de governo sobre a questão da inclusão de pessoas com deficiência, acessibilidade, valorização da pessoa, respeito. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte, como é que alguém numa cadeira de roda pode chegar até esse ambiente aqui? Como é que alguém como eu, que tem dificuldade, não recebeu nenhuma ajuda para chegar até aqui? Então, quando a gente prega, a gente tem que praticar. Por isso que eu achei interessante, te perguntei sobre o mutirão. Né? Porque aí vem uma das acessibilidades, que eu acho que tu pode comentar aqui, compartilhar com a gente, que é essa que eu sempre prego, que é a maior e é a mais difícil de todas, que é a acessibilidade atitudinal, que tem a ver com respeito em relação ao outro. E independe do que o outro é. É isso que eu queria que tu comentasse, sobre essa acessibilidade atitudinal, comportamental em relação à pessoa com deficiência. Eu tenho uma experiência dentro da minha clínica. Você vê, na clínica eu tenho 12 pessoas. E nós trouxemos para o nosso time, nós trouxemos o Andrew, que é usuário de cadeira de roda, certo. Trouxemos a Cliciane, que tem surdez, e trouxemos o Vanderlei, que tem deficiência visual. Eu tenho 12 pessoas. Eu tenho que conversar sistematicamente com eles na questão atitudinal. Não precisa falar com alguém que está do lado do Andrew para ver o que ele precisa. Você tem que falar com o Andrew. É isso aí. Isso deixa, eu falo para eles assim, isso deixa o Andrew irritado, puto. Porque assim, ó, como é que chega lá? Ah, olha, pergunta aí pro Andrew como é que ele faz para ir tal lugar. Não, pergunta para ele, pô. Como é que ele quer chegar lá? Então, essa relação de tratar a pessoa com deficiência de igual para igual, eu acho que é a primeira barreira que tem que ser rompida no atitudinal. É você conversar, não consegue, igual a Cliciane, você não consegue conversar com ela, escreva, busque um mecanismo que ela possa lhe entender. Justamente. Se você for lá para os Estados Unidos, se você for para a Europa, você não vai falar inglês ou francês, mas você vai querer se comunicar para pedir uma comida, para conseguir fazer alguma coisa. Então procure, nessa atitude, se aproximar do outro para gerar uma empatia e na linguagem dele você conseguir se comunicar. Porque essa comunicação, o diálogo, ela depende de 2 pessoas. Sim. Não dá para fazer, senão é um monólogo. Né? Então precisa que essa pessoa que você quer interagir, você abrir espaço para comunicação. E eu acredito que a pessoa com deficiência, a maioria das vezes, ela está numa situação apta ao acolhimento. Mas ela se fecha muito rápido quando ela não recebe esse acolhimento de uma forma tranquila. Porque ela já tem a questão da dificuldade, do estigma que é gerado pela própria sociedade, que é uma sociedade de apartheid, infelizmente é. E a pessoa com deficiência, ela sente muita dificuldade se ela não tiver uma recepção calorosa do início. Se ela tem aquela empatia no acolhimento, aí o negócio é tranquilo. E eu falo para eles, a primeira impressão é que fica. Sim. Então, no acolhimento, não precisa ser deficiente, né? Não precisa ser deficiente. A pessoa, no primeiro contato, se gerou um link químico ali para gerar o diálogo, eu acho que esse é o principal. Maravilha.
A gente vai encerrar aqui e dar um tempinho, né, para tomar uma água, um cafezinho. A gente já volta no terceiro e último bloco. Maravilha, estamos de volta. Foi esse bate-papo interessante. Hoje a conversa tá boa aqui com o Dr. Cleverson. E que bom que seja assim, que bom que a gente trate da questão da pessoa com deficiência nesse clima assim mais descontraído, né, Cleverson? Afinal de contas, tá todo mundo vivo, né? Não há necessidade nenhuma de lamentar a vida, né? Eu acho muito pelo contrário, a gente tem que valorizar cada vez mais. Tu terminou falando no último bloco essa questão da valorização da pessoa com deficiência, do empoderamento e também de muitas delas que recebem uma tutoria, ou é da família, ou de alguma instituição, sempre alguém fala o nome delas, sempre, né? E é comum, isso que ele está falando é comum. Eu estava aqui comentando com o doutor que geralmente quando eu viajo, as pessoas não falam comigo, falam com quem está comigo, né? Então, geralmente meus filhos que estão comigo. E na última que eu fiz com meu filho, aí uma das pessoas no aeroporto chegou com meu filho e perguntou, ele vai precisar de alguma ajuda? Aí o meu filho, claro, na brincadeira, na ironia, olhou para mim e falou assim, papai, ela está perguntando se o senhor precisa de alguma ajuda. Eu falei, fala para ela que eu não necessito de nenhuma ajuda. Aí ele disse, olha, ele está dizendo que não precisa de nenhuma ajuda. Mas sabe o que é isso? Eu falo na brincadeira, mas isso é um processo doloroso de invisibilidade em relação à pessoa com deficiência. Às vezes as pessoas não notam isso. Mas quando você ignora essa pessoa que está ali, você automaticamente também provoca um certo desconforto e eu diria, na essência, um certo desrespeito para essa pessoa, né? Mas, Cleverson, eu queria que tu falasse assim, fizesse a ligação entre a falta de acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Tu acha que tem alguma coisa a ver, uma coisa com a outra? Professor Dalmi, agradeço pela oportunidade, porque é algo que a gente percebe no dia a dia, tanto para as pessoas com deficiência já congênita, que já nasceram com uma deficiência ou que adquiriram essa deficiência na infância ainda, quanto aquelas pessoas que passaram a ser deficientes a partir de uma certa idade, por uma doença crônica ou por uma patologia grave ou por um acidente até. A qualidade de vida, a sociedade não está preparada para aceitar uma pessoa com deficiência de forma natural. Infelizmente, nós percebemos que a teorização ela é muito bonita, né? Na literatura, falar de inclusão, mas na prática, ela é o que o senhor falou, ela é dolorosa porque essa teorização não é passada à frente. E o que a gente percebe e pode exemplificar? O que é qualidade de vida no meu entendimento da pessoa com deficiência? É chegar numa secretaria municipal ou estadual e ser bem acolhido por uma pessoa que às vezes pode até ser típica, mas se ela for atípica e a pessoa se sentir ali acolhida por um semelhante da deficiência, o que eu percebo, por exemplo, você chega numa secretaria da pessoa com deficiência e você sendo surdo e não tem uma pessoa que seja um intérprete de Libra, ou tem que chamar alguém correndo ali porque o cara que está na recepção não é intérprete de Libra. Desculpa te interromper, sabe como é que eu chamo isso? Puxadinho da inclusão. Esse jeitinho de última hora, né? Aí não, tem lá 10 atendentes, nenhum é intérprete de Libras. Aí não, chegou o surdo, não, espera um pouquinho aí, que nós vamos chamar a pessoa que fica todo mundo desesperado correndo para lá para atender você que tem surdez. Isso não vai gerar qualidade nunca. Qual seria o normal? Você chegar numa instituição, você ter uma tela lá que já explique tudo, você colocar nessa tela que hoje em dia está todo mundo conectado na era digital, não dá para dizer, pessoas com deficiência, tem muitas que mexem nos app, nos aplicativos, melhor do que qualquer outra pessoa. Sim. Chegando lá que ela tenha todos os instrumentos, os aplicativos necessários de acessibilidade digital para que ela possa ter qualidade de vida no atendimento. Eu vou buscar uma locomoção. Como é que eu vou me locomover do ponto A para o ponto B se eu não tenho acessibilidade nem no local onde existem as pessoas para atender? Imagina eu pegar um ônibus numa parada na Cidade de Deus para chegar no Teatro Amazonas, e se eu estou aqui, se eu vim do interior, como é que eu vou fazer esse percurso? Qual é a orientação que tem? O que eu busco? Isso é qualidade.
para eu poder ter... Aí o que acontece com as pessoas com deficiência hoje? Elas ficam reclusas. Você tem nichos de pessoas com deficiência auditiva, nichos de pessoas com deficiência visual, que montam comunidades e ficam adstritas a essas comunidades e não interagem no social como um todo. É verdade. Isso é muito triste, porque, por exemplo, nós começamos a fazer um trabalho, quando eu trouxe a Cliciane para trabalhar conosco, a Cliciane tem surdez. Eu tenho falado com os meninos lá, é impressionante que nós furamos a bolha da deficiência auditiva. Eu atendo todas as semanas 10 ou 15 pessoas com surdez total e eu atendia 1, 2. Porque o que eu entendi na qualidade? Tem alguém lá que fala a linguagem deles. Justamente. Cara, isso é fenomenal. É justamente isso. Aí eles se sentem acolhidos. Sim. Nós atendemos no mutirão, nunca tinha atendido essa quantidade. No último mutirão que nós fizemos, eu atendi 20 pessoas com surdez total. De 43, 20 com surdez total. Eu falei, olha, vocês têm que se atentar para essa parte epidemiológica aqui, porque são dados que não podem ficar na teoria. Isso é muito importante porque nós furamos uma bolha que existiam pessoas com surdez invisibilizadas, que nós conseguimos adentrar e acessá-las. Elas têm que ser bem atendidas, bem acolhidas, porque aquele negócio, a primeira impressão é que fica, Sim. porque elas têm que retornar. Então veja o que pode... Então qualidade, no meu entendimento, é acolhimento. Hein? Me diga uma coisa sobre essa questão que tu está falando de ser bem atendido, ser respeitado, receber um serviço que você muitas vezes paga indiretamente através do imposto, que deveria ter essa receptividade. E fala sobre a questão das rotas acessíveis e qual o papel que o governante tem justamente em oferecer esse tipo de trabalho, de oportunidade, de informação, né? Pode ser projetos, pode ser programa, mas que tenha de fato essa preocupação. Como é que o governante, como é que o agente público, ele pode criar essas alternativas para que as pessoas possam ter o seu ir e vir respeitado? O que a gente percebe hoje, uma carência, outras cidades pelo Brasil todo, Curitiba, São Paulo e algumas cidades do interior desses 2 estados, de São Paulo e do Paraná, já conseguem promover rotas acessíveis para as pessoas, principalmente para aqueles locais que são de grande circulação de pessoas e de necessidade. Por exemplo, como eu chego ao João Lúcio, o Hospital João Lúcio? Uhum. Como eu consigo fazer um acesso ao Teatro Amazonas? Como eu consigo chegar à Feira Manaus Moderna? Essas rotas acessíveis, elas são indispensáveis e deveriam existir a partir dos grandes terminais. Porque geralmente a pessoa que tem deficiência auditiva, visual ou redução da mobilidade, ou mobilidade reduzida, ela consegue acessar o primeiro ponto. Ela sai da casa dela, ela conhece sua circunvizinhança e ela chega no primeiro grande terminal. Mas ela quer sair daquele terminal para o mundo, que Manaus tem 2 milhões de habitantes. Ela não pode ficar circunscrita no bairro dela, de só na taberna do lado, de só na feira do bairro. Ela tem o direito de buscar qualquer local da cidade, como qualquer outra pessoa. E isso hoje Manaus não oferece. Calçadas inacessíveis, ridículas. Manaus, a questão das calçadas de Manaus são ridículas. As pessoas tinham que parar de gastar um pouquinho com tinta e gastar com cimento para consertar as calçadas. Então, é interessante a gente buscar dar as condições para as pessoas acessarem qualquer lugar que elas queiram. E hoje Manaus carece de um pensamento diferenciado para as rotas acessíveis, seja na comunicação, que precisa ter mecanismos para essa comunicação, seja na parte da infraestrutura arquitetônica que precisa ser modificada. Maravilha. Ô Cleverson, a conversa tá boa, a gente poderia ficar aqui um bom tempo conversando, até já te falei, né? Mas a gente tem um tempinho ali para cumprir e eu queria, assim, agradecer imensamente a tua presença, né? Para fazer esse programa com a gente, para compartilhar a tua vivência, a tua experiência, o teu trabalho, o teu interesse pelo tema. E eu queria abrir esse último momento para que você pudesse falar
o que você quiser informar, o que você quiser compartilhar com as pessoas, pode ser suas redes sociais, pode ser um pouquinho uma mensagem que tu queira deixar para esse final do nosso bate-papo aqui no Pode Mais. Obrigado, professor Dalmi. Obrigado mesmo de coração a todos os ouvintes e todas as pessoas que acompanham o Pode Mais. Sigam as redes sociais do professor Dalmi e também sigam as nossas. Dr. Cleverson Redivo no Instagram. Pode acompanhar lá conosco para a gente poder trocar ideias e a gente saber como contribuir mais com a sociedade para ser uma sociedade mais inclusiva. Então, professor Dalmi, em primeiro lugar, agradeço de coração. Segundo lugar, eu gostaria de oportunizar a questão da Blitz da Inclusão, que a gente vai começar em maio, para seus alunos, para todos que possam participar e possam fazer uma matéria, acompanhar conosco, porque a nossa ideia na Blitz da Inclusão não é o Dr. Cleverson ser protagonista de nada. Eu sou o coadjuvante dessa ação. Os protagonistas são as pessoas com deficiência que vão trabalhar na Blitz e que elas sentem na pele a realidade da sociedade manauara no dia a dia. Então, eu gostaria muito que, se a sua equipe tiver disponibilidade, acompanhar conosco e ver como vai funcionar o Sentindo na Pele da Blitz da Inclusão. E desde já agradeço a todos que acompanham o Pode Mais, a todos os alunos do IFAM, que têm o senhor como referência nessa pauta da inclusão e como professor dessa escola e do Instituto. Agradecer de coração pela oportunidade. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço em nome de todos aqui, da equipe que está presente. São meninos muito esforçados, são pessoas comprometidas e às vezes eu fico olhando para eles, independente do que eles fazem ou do que eles estão fazendo, mas eu acho que muitos deles ainda nem, como diz eles mesmo, ainda não caiu a ficha, sabe para quê? Porque às vezes a gente acha que está fazendo inclusão só quando está falando ou quando está atuando ali na prática, né, no dia a dia. Mas o que eles fazem, divulgando, compartilhando, né, criando um programa como esse, né, criando uma oportunidade que as pessoas possam aprender mais em diferentes áreas, porque a gente já conversou aqui em diferentes áreas, né? Hoje veio você para dar essa contribuição. Então, até em nome desse menino que faz com que as coisas aconteçam, eu me sinto cada dia mais com mais energia, mais motivado, para ainda enquanto tiver as forças, poder oferecer a minha caminhada como talvez referência para que outras pessoas possam vir atrás também. E a tua presença hoje aqui foi bom, para a gente esclarecer isso, compartilhar, né, uma outra esfera, um outro entendimento, um outro olhar a respeito desse processo de inclusão, de acessibilidade, de respeito ao ser humano, que muitas vezes a gente acha que só dando alguma coisa, só presenteando alguma coisa, a gente está fazendo inclusão. Não, quando a gente também pratica o respeito, a consideração, a oportunidade, a equidade que você falou tanto, a gente também está fazendo inclusão. Muito obrigado, a gente retorna num outro momento com o nosso Pode Mais. Antes, porém, não esqueça, nos siga no Instagram, @espaço.curupira, e o nosso Pode Mais está também no nosso canal no YouTube, tá? No Espaço Curupira, onde você vai encontrar, atenção professores, vocês profissionais da área de inclusão, nós temos vários materiais adaptados lá, né? Temos várias temáticas que a gente vai estar postando lá. Então, nos sigam também e se inscrevam no canal do YouTube. Muito obrigado. Até a próxima Pode Mais.